Olá, muito boa noite, caro telespectador. Hoje é dia 20 de novembro de 2020, é uma sexta-feira, por isso está no ar o Política no Feminino para mais uma vez olharmos para o país, olharmos para as notícias que fazem a atualidade numa perspectiva e sob opinião de mulheres. São minhas convidadas hoje Maricel Capão. Maricel, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, telespectadores da Televisão Pública de Angola. Boa noite, Angola. Tânia de Carvalho, boa noite. Boa noite, Angola. Boa noite, amadas. Ruth Michins, boa noite. Boa noite, Angola. As minhas três convidadas, enfim, aí em casa já devo ter dado conta que falta aqui alguma coisa. Nós costumamos ser 5, é o normal. E hoje eu teria sim um painel de 4 convidadas. A quarta convidada é a Cisaltina Cutaia, que infelizmente não pôde estar cá por uma questão da agenda. Não se encontra em Luanda e por isso mesmo não fará parte deste painel. Vamos começar já a olhar para os assuntos que marcaram a atualidade. Começamos pelo mais atual, o mais recente, digamos assim. Hoje mesmo o Ministro de Estado da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, veio ao público falar sobre as medidas da situação de calamidade pública que, em princípio, teriam uma mudança na segunda-feira, no dia 23 de novembro. O Ministro de Estado veio ao público então dizer que não haverá grandes alterações em relação às medidas que estão a vigorar desde o dia 24 de outubro, isto porque nos últimos dias, principalmente na última semana, segundo o Ministro de Estado, os casos de Covid, enfim, tiveram alguma ligeira baixa e por isso mesmo, segundo Adão de Almeida, isto pode significar que as coisas estão a correr como era previsto, as medidas estão a funcionar, a população está a acatá-las e a ter mais noção da perigosidade da Covid-19. Portanto, e porque naquilo que está bem não se mexe, então está assim decidido que na segunda-feira as medidas continuarão da mesma forma que começaram no dia 24 de outubro, por mais 30 dias. Maricel, começo por ti. Médica como esta, também provavelmente tiveste essa noção deste, enfim, ligeiro abrandar, mas ainda assim notável, dos casos. Portanto, é motivo então para continuarmos como estamos, em termos de medidas? Sim, eu penso que por haver este ligeiro decréscimo, não é, do número de pessoas infectadas pela Covid-19, as medidas devem permanecer como estão, porque ao voltarmos a aligeirá-las, corremos o risco destes números voltarem a aumentar. E por uma razão muito simples, Claudete, nós estamos a nos aproximar agora para o período festivo, dezembro, em que é uma época em que há uma grande movimentação de pessoas à procura de produtos da cesta básica para a quadra festiva, e é a altura em que também são pagos a última prestação, né, do 13º, as pessoas sentem-se um bocadinho mais abastadas e às vezes a tendência são as comemorações, são a realização de determinados eventos, embora estejam proibidos. Então, eu sou da opinião e concordo plenamente com essa medida de se manter elas do jeito que estão e acompanharmos então o desenrolar do estado epidemiológico do nosso país até o dia 22 de dezembro. E é visível também, fomos acompanhando no decorrer das 2, 3 últimas semanas, há um ligeiro decréscimo de aglomerados em algumas áreas em que eram consideradas críticas, em que as pessoas estavam mesmo teimosas, não queriam praticamente reduzir. Essa questão dos casamentos, as festas, foi muito bom, porque sentíamos, mesmo nós como profissionais de saúde, no interrogatório que vamos fazendo aos utentes, aos doentes, dos relatos que nos fazem muitas pessoas, conseguimos notar que contraem a doença nos convívios familiares, tanto em festas de casamento, aniversários, pedidos, que temos a tendência de deixar tudo para o final do ano e são muitos eventos, há famílias que têm 2, 3 por mês e essas várias sentadas estavam a fazer com que se dizimasse algumas vidas em algumas famílias e o número de doentes também estava a aumentar. A outra questão também é ainda a cultura que nós continuamos a manter de um grande fluxo de pessoas nos óbitos.
temos que habituar-nos ao novo normal, porque nós aí, muitas das vezes, depois também nos desleixamos ou nos desprovemos, pegamos na máscara, colocamos aqui, estamos a beber uma água, estamos a conversar com este e com aquele, encontramos um parente que nunca mais vimos, depois dissemos, já não, epa, nunca mais estivemos juntos, já acabamos por saudar, por abraçar, e então todo o cuidado é pouco. Penso que esta medida que foi tomada de manter as medidas que foram adotadas no mês de outubro é uma decisão muito bem acertada. Tânia, das vezes que falamos sobre isso, a tua posição foi sempre que, se necessário, deviam ainda apertar ainda mais. Sim, e mantém-se. Porque, pronto, a estatística falam, né? Eu, por acaso, dou aqui a mão palmatória, não acompanhei efetivamente, pelo menos os últimos 20 dias, os números, mas dos dias que eu pude acompanhar, havia, para além de nós termos um bom número de recuperados, mas o número de infectados são grandes. Nós chegamos a atingir 200 e quase 300. 350? Sim, foi o máximo, não é? 350 foi o dia que mais tivemos números de infectados. No entanto, quando me falam em decréscimo, não é? a minha conta não está igual. Não está igual porque os dias... nós tivemos dias que tínhamos 17, 20, 30, e hoje estamos a falar de 300, 400 ainda não, 200 e tal. Pronto, eu fico um bocado confusa. Mas me preocupa porque, repito o que eu disse das vezes passadas, nós conhecemos bem a fragilidade do nosso sistema sanitário. Nós temos que ser todos aqui a favor da educação social, no que tem que ver com a segurança, evitar aglomerados e tudo mais, porque percebemos bem a fragilidade do nosso sistema de saúde. Nós chegamos a ouvir algum pronunciamento, por exemplo, da direção da Clínica Girassol, que já estava a colapsar o sistema. Imaginem, não é? Que era a clínica que tem um convênio com o Estado, que mais está a atender os utentes, quer seja no quilômetro 28, quer seja na unidade aqui na cidade, faz um tipo de declarações como essa e nós vamos dizer que está equilibrado, está controlado. Eu não gosto desse tipo de pronunciamento prematuro. Não sei se eu posso considerar já prematuro, mas eu peço que me compreendam, né? Eu conheço e eu sei que os nossos telespectadores percebem bem do que eu estou a dizer, mas vale prevenir. Se vamos manter, não vamos agravar, porque também sabemos o impacto que esta pandemia traz no setor econômico e social das famílias. Somos nós que percebemos bem as dificuldades que as famílias estão a passar, a indústria do entretenimento, a cultura, é uma das áreas que está severamente afetada, sem falar do desporto. O campeonato Girabola não tem, diz-se que dia 19, mas volta e meia a gente está na dúvida, não sabemos quando é que vamos voltar. E é uma indústria também que está completamente, está em coma, está isolada, não rende. É preocupante, sim senhora, mas a questão vida vem lá na frente, né? Vamos todos continuar a respeitar as medidas que foram agora mantidas, a ver se realmente não tenhamos um número crescente de casos, mas o cuidado é pouco. Eu acho que se pensarmos bem, mais tarde nós vamos recuar. Porque a Europa está na segunda vaga, nós estamos a ver como é que está a acontecer. A América, por exemplo, voltou a ter 1000 mortos dia, voltou a ter casos. Quem somos nós? Quando eu falo quem somos nós, é pela fragilidade do sistema sanitário que temos, não é? Não queremos chegar a esse ponto, independentemente do comportamento do vírus na nossa zona, porque os especialistas falam disso, né? O comportamento do vírus aqui, e não tem um índice de propagação tão grande como na Europa. Até hoje não nos dizem se é uma questão do clima, é uma questão também das nossas... Da gene? Não sei. Eu acho que é uma questão também das patologias próprias num país tropical como é o nosso. Isso tudo são questões de ciência que vamos compreender em tempo certo. Eu acho que por enquanto que não temos efetivamente uma vacina aprovada, por mais que haja avanços, o cuidado é o melhor. Melhor é prevenir. Melhor é prevenir. Ruth, o país estaria em condições de enfrentar estas restrições que a Tânia diz que se calhar seriam melhores? Pela proteção do bem-vida, tudo devemos fazer. E é de facto preocupante, ainda continua sendo preocupante, a questão, por exemplo, das paragens de autocarro e nos mercados, sobretudo, onde não estamos a respeitar o distanciamento social ou físico. Então, precisamos, efetivamente, por um lado, reforçar as campanhas de educação às comunidades, sobretudo nessas áreas, no mercado e também nas paragens de autocarro.
Isto que a Ruth falou agora a propósito da educação cívica, porque tivemos noticiamos estes dias o incremento do número maior de autocarros, mas não está mesmo que haja muitos autocarros na via, se quando as pessoas estão à espera desse autocarro não se mantiverem distantes, quer dizer, não estamos a fazer nada, não é? De facto, precisamos nos disciplinar também. E, por outro lado, a proteção do outro depende muito da nossa própria proteção. Se tivermos isso em atenção, acreditamos nós que vamos poder realmente cumprir. Temos uma tendência muito, digamos, aguçada de não cumprir algumas regras. Por exemplo, muitas vezes vejo adolescentes, crianças e adultos a deixarem a passadeira de lado para simplesmente passarem. E o carro tem que parar para deixá-los passar quando a passadeira está bem próxima. Então, é mesmo uma questão de educação e de responsabilidade individual. Muito bem, vamos já passar para o nosso segundo assunto, ainda também ligado à Covid-19, a propósito de uma reunião que aconteceu, a 11ª reunião dos ministros da Educação da CPLP, em que Angola participou, que decorreu sob o lema A Educação nos Estados-membros da CPLP e o contexto da pandemia da Covid-19. Na ocasião, a diretora-geral adjunta da Unesco, Stefania Giannini, destacou o discurso proferido pelo presidente João Lourenço na reunião global da Educação 2020, tendo notado que, em Angola, mais de 13 milhões de alunos estão matriculados no presente ano letivo. De acordo com a diretora-geral adjunta da Unesco, a participação do mais alto mandatário do país naquele evento constitui, sim, uma prova do compromisso da República de Angola para com a causa da educação. Tânia, há razões para felicitações? Fala-se em 13 milhões de alunos que já estão no Sistema Nacional de Ensino. Sim, eu acho que nós temos que saber valorizar as notícias desse fórum, né? Também nós estamos mergulhados em coisas tão complexas ultimamente e precisamos de notícias que nos façam pensar um bocadinho mais e olhar as coisas com um bocadinho de mais esperança. Mas ainda assim, também são informações que devem nos fazer refletir de facto na fundamentação desse elogio e analisar como é que nós estamos, como é que podíamos estar. Nós ainda temos um número significativo de crianças fora do ensino, isso é mesmo preocupante. A situação do incremento que se fez para a educação, as apostas que se fizeram no âmbito da pandemia fazem-nos também levantar uma série de questões. Infelizmente, nós temos um sistema de educação que não corresponde pelas razões que a gente conhece, né? Quem acompanha o sistema de ensino desde 75, desde as fases que passou, compreende as fragilidades que tem, que são fundamentalmente pelas razões históricas. Mas atenção, qual é o comportamento que nós, enquanto encarregados de educação, e até o próprio sistema está a ter para com as crianças do ensino de base? Por que eu vou buscar as crianças do ensino de base? Porque nós, com a mania megalómana que tivemos, de querer grande, querer muito, querer melhor, querer quantidade em detrimento da qualidade, fizemos um investimento no ensino superior, com os decretos, com a existência das escolas de ensino superior privadas, universidades privadas e tudo mais, e não fizemos de facto um investimento no ensino primário. Nós temos uma base muito oca, muito frágil, em termos de qualidade, em termos de sala de aulas, apesar do número que nós tivemos crescente agora, e mesmo o diploma da pandemia também ainda é um bocado contrário. Por exemplo, sabemos nós, o ensino primário está em casa ainda, sim, né, porque as crianças são os vetores, mas a sexta classe faz parte do ensino primário, está a estudar. Por quê? Por ser uma classe de exame? De transição. Né? Qual é a atenção que nós estamos a dar no ensino primário e jardim de infância? Jardim de infância termina, creche, jardim de infância, não é? Aos 5 anos que a criança está na iniciação, vai para a primeira, estamos a falar já segundo a nossa reforma educativa. Estão todas em casa. No entanto, sabemos nós que o decreto é omisso à escola que se estão a preparar, às elites, como sempre, para depois meterem as crianças a fazer exame de transição e passarem. Por que elas vão passar e as nossas não? Qual é a explicação que deve existir aqui? Qual é a atenção que nós estamos a dar de facto ao ensino primário? Está parado, está parado. Há escolas, há creches que estão a cobrar propinas, que as crianças estão a ter o ensino virtual, mesmo estando por decreto presidencial, não é? Eu acho que é ministerial, não sei. Proibido, pelo menos. Há escolas que as aulas continuam normalmente. Estou a falar do ensino primário, fundamentalmente. Então, quem são as crianças que estão a estudar? Como é que vão ser avaliados? Como não vão ser avaliados? Quem são as que estão em casa? O decreto é para todos. Quem são essas crianças que vão ser submetidas a exames ou para estudar lá fora ou para mudar de escola? Por que isso? O ensino, como é que se diz? A distância? Não vai funcionar, não funciona, porque nós temos que ter um ensino inclusivo.
Quem são os pais que têm acesso à internet? E nós já falamos sobre isso, isso aqui várias vezes, não vamos aqui ser repetitivos, né? Mas temos que olhar as coisas com o olho de ver. Há investimento, há sim senhor, há muito para se fazer. Eu falo, por exemplo, da questão do material de biossegurança, as escolas que não têm, contam efetivamente com a participação da Associação de Pais, os encarregados de educação, que colocam álcool em gel na pasta da criança e contribuem para comprar sabão, para a desinfestação das salas de aulas e tudo mais, significa que nós temos muito que fazer. Para não ter que repetir aqui o que foi escrito no pronunciamento do SIMPROF, a quando da retomada do ensino, pós-pandemia, vamos assim considerar, para não sermos repetitivos, porque já falamos sobre isso no outro programa, temos que olhar bem onde é que estamos e para onde vamos. Criar um ensino sempre mais inclusivo, é esse o nosso objetivo. Aliás, os passos estão a ser dados nessa direção, mas temos que ser inclusivos de facto e não criar aqui prioridades e privilégios para alguns. Tânia fala do regresso às aulas, falou das crianças do ensino primário que ainda não estão. Assim pergunto-lhe, Ruth, porquê que ainda não estão as crianças do ensino primário a estudar quando a OMS já fez uma recomendação para o regresso às aulas das crianças? Particularmente penso, e porque também não é só a questão do ensino primário, mas é do ensino pré-escolar, são as crianças mais pequenas que exigem maiores cuidados, quer seja por parte dos pais, como também por parte das educadoras, e nós acreditamos e defendemos de que, por razões da proteção do bem-vida, não é conveniente nós agirmos de forma, não digo liviana, mas simplesmente não seria prudente termos as crianças neste momento na escola. Não seria prudente, porque uma criança pequena exige maiores cuidados. E a educadora não tem capacidade de estar com 15, 10 crianças de uma só vez. Há pessoal que também não está em condições, devido à idade, sobretudo, para poder lidar com as crianças. É mais fácil e é defensável as crianças estarem nas suas próprias casas e nas suas próprias famílias. Mas sim, de facto, acreditamos e temos plena certeza de que o Executivo, ao tomar essas medidas, foi exatamente para, digamos, reduzir o grau de infecção e também garantir que essas crianças estejam seguras nas suas próprias casas. Quando a gente fala de não termos que ter algumas crianças no ensino e outras não, porque, obviamente, há estratificação, há famílias de classe média, baixa, isso vai nos remeter à discussão da gratuitidade do ensino, não é? Porque a questão que eu trago aqui, engenheira, é relativamente ao cumprimento do despacho que existe. Se a aula no ensino primário está suspenso para todos. Não, isso se a aula à distância, ou virtual, ou online, como chamam, não está autorizada para ninguém. Os que estão a fazer, talvez seja para manutenção, tenham cuidado, podem, isso é indiscutível. Mas não pode ser uma exigência digna de exame e essas crianças vão transitar sem cumprir de facto o plano programático. As horas de ensino estabelecidas não estão a ser cumpridas. Quem são essas crianças? Onde estão? São filhos de quem? Eu acho que são essas questões que nós devemos também trazer. Também fazer uma avaliação dessa situação. Porque se há uma diretiva, há um despacho, uma circular em torno desta... Deve-se tomar medidas no sentido de que todos os intervenientes possam cumprir efetivamente o decreto ministerial ou presidencial. Porque é aí que nós também, para além de discutir a gratuitidade do ensino, também vamos discutir a questão da qualidade. Nós estamos a reclamar da base, estamos a reclamar das crianças que mal escrevem, depois chegam ao ensino superior com a dificuldade que chegam, ensino médio com a dificuldade que chegam. Nós temos que todos, eu acho que a educação é um dos setores muito complexo, porque todos são intervenientes, ou na qualidade de educandos, ou alunos, ou encarregados de educação. Mas é um setor que interessa a todos. O maior investimento deve ser feito no pré-escolar. Na base, na base. Enfim. Exatamente. Maricela, essa questão das aulas, essa polêmica de não começam as aulas, essa problemática terá um fim, se calhar, só quando surgir a vacina para a Covid-19? Sim, Claudete. Será que só aí é que se chegará a um consenso? Nem tanto assim a questão da vacina, né? Porque embora alguns países já estão na terceira fase de ensaio e de fabricação da própria vacina, que normalmente a terceira fase é a fase final, ainda assim temos que esperar verdadeiros e maiores resultados dos ensaios que estão a ser feitos dessas vacinas. Temos esperança, estamos satisfeitos sim com os dados que vamos recebendo de alguns países que estão muito avançados, já estão em fase de certificação,
mas dizer mesmo que o nosso comportamento irá ditar o final ou não desta mesma pandemia. Não podemos apenas ficar dependentes das vacinas. Eu prefiro sempre jogar na antecipação, jogar na prevenção, embora a vacina é prevenção sim, mas vamos mesmo continuar a adotar comportamentos que nos levem a ter uma vida saudável. Falar desta valorização que a Unesco faz à figura do titular do Poder Executivo é visível. O mundo vivenciou o ano de 2020 com muitos obstáculos, com muita dificuldade. Isso, as grandes organizações internacionais reconhecem essa dificuldade que o mundo tem estado a vivenciar. E então, também temos que nós reconhecer que essa questão do reinício das aulas foi uma situação, um tema que nós abordamos algumas vezes aqui no painel e que é um tema que foi muito fraturante, porque muitos de nós ou muitas de nós concordávamos com o reinício, outras não, com alguns receios, mas ainda assim deu-se o início deste mesmo ano letivo, que fez o reajuste a 5 de outubro, em que teve-se o cuidado de preterir e evitar que o ensino primário e o pré-escolar começassem. Claudete, temos que reconhecer que houve um trabalho feito para a situação que nós estávamos a viver. Vimos escolas que hoje, até o momento, não tiveram a possibilidade de reiniciar as aulas por falta de condições, mas muitas também, com as verbas adicionais que foram feitas. Isso precisa haver alguma vontade do titular, precisa haver vontade política para que as coisas aconteçam, porque às vezes as verbas podem estar aí, se nós não estabelecermos prioridades, as coisas não funcionam. Mas essas prioridades foram estabelecidas. Nós sentimos nessa época da pandemia a visão de distribuição dos poucos recursos que existem para o setor da saúde e setor da educação. Ainda temos dificuldade, sim senhora, com muitas escolas. Estão aproximadamente 13 milhões de crianças no sistema de ensino. Sabemos nós que ainda existem muito mais crianças fora do sistema de ensino. Mas dizer que é neste ano também que se tomaram decisões corajosas, a revisão, a aceitar que os nossos manuais escolares não estavam muito bem, era necessário fazer uma revisão, ver a questão dos conteúdos. Isso é preciso ter coragem. Por quê? Porque nós podíamos passar por cima, ou o executivo ou o titular podia passar por cima, porque não, vamos passar uma borracha, fingir que não vimos, mas não foi o que aconteceu. Houve um momento em que vamos parar e vamos recomeçar. Se temos que recomeçar bem. Neste ano estão a ser construídas mais de 39 mil salas de aula, que não vão servir para este ano letivo, servirão para o próximo ano letivo 2021. Fazemos votos nós que essas salas de aulas que estão a ser construídas agora sejam já salas de aulas com esta visão daquilo que nós estamos a precisar, o que fomos precisando das escolas agora com essa questão da pandemia. Que as casas de banho estejam a funcionar verdadeiramente, que hajam espaços, que a água corrente esteja a sair. Quer dizer, que é para que não tenhamos que recuar quando já estamos nessa fase a caminhar. Como aconteceu noutros países. Então, foram apostas visíveis e que merecem sim algum reconhecimento. Há uma questão que a Tânia frisou que a mim também preocupa. A Tânia falou da questão das crianças do ensino primário, que o normal ou o decreto diz que o ano letivo para o ensino primário não teve o seu início, mas temos estado a acompanhar realmente que em algumas instituições as aulas estão a ser lecionadas e que fala-se em avaliação para o mês de dezembro. Mas nós aqui também no painel já tínhamos levantado uma outra questão, não falando do ensino primário, mas do ensino secundário, de que adolescentes e algumas crianças não estão a frequentar o ano letivo atual, porque padecem de patologias que as impedem de poderem frequentar as aulas. E ficou uma pergunta no ar: como é que fica
a avaliação destas mesmas crianças. Elas não estão a estudar, vão transitar de forma administrativa, que medidas ou que consenso é que o Ministério da Educação, em conjunto com a sua Associação de Pais, estão a trabalhar de forma articulada com o Simprof, os sindicatos, que decisão é que tomaram para essas crianças que estão neste ano fora do sistema de ensino, vão perder o ano letivo, não vão perder? Então são aquelas questões que ficam no ar, mas que penso que mesmo o telespectador lá em casa também está preocupado e quer saber do setor que tem a ver com a educação, sim, com a educação, respostas com relação a essas questões que são de tamanha importância para as famílias. Sim, sim. Importante, sim. Gostaria sim, também de vontade. levantar aqui uma questão. Todo o trabalho que está sendo feito incide sobretudo, ou incidirá sobretudo, na questão da menina e da mulher. No sentido de que a Unesco realmente, ao parabenizar Angola, nós também estamos desafiados a continuar a melhorar a qualidade do nosso ensino, a formação dos professores, mas é de facto necessário conjugar a educação com a cultura, porque há muitos aspectos da nossa cultura que positivamente contribuem para o empoderamento, formação e educação da mulher e da rapariga. Então, este é um aspecto que também achamos extremamente importante e devemos continuar, de facto, a trabalhar no sentido de que todos os elementos da cadeia educacional, do processo educacional, possam cada vez mais sentirem-se responsabilizados e trabalharem de forma conjunta. Dizia eu que é importante também, tal como este assunto e a necessidade de resolução desta questão das crianças do ensino primário, que umas estão a estudar, outras não, é o nosso próximo tema, o Orçamento Geral do Estado, que foi aprovado esta semana na Generalidade. Um orçamento previsto em 14 bilhões de kwanzas. O documento que esteve em análise no Parlamento revela que desses 14 bilhões de kwanzas representam o total do orçamento, seja financiado deste total mais de 50% pela receita fiscal. O Governo diz que vai priorizar a consolidação fiscal e também o controle da dívida pública e prevê assim um aumento da produção nacional. Tânia, começo por ti. Mais de 14 bilhões de kwanzas, mais 9,9% em relação ao orçamento atual que está a decorrer, mas ainda assim um orçamento que terá, enfim, estes 14 bilhões terão que vir mais de 50%, enfim, das receitas fiscais, que é, como quem diz, traduzindo impostos. Portanto, pergunto-te, será um sacrifício necessário para as famílias e para as empresas? Essa pergunta é interessante. Eu acho que os fazedores de economia, as pessoas afetas e afins, lá em casa também só estão a rir, ninguém respondeu. Olha que nós estamos diante do 6º orçamento deste governo. 3 anos de governação, 6º orçamento, que significa que já é uma luz vermelha muito forte para a nossa equipa económica. Que quase, eu costumo dizer, não mata golos, não é? Nós estamos desde 2017 com um novo presidente, com uma equipa que nos apresenta o número de orçamentos que eu já disse, e que este ano perdeu uma grande oportunidade de nos apresentar um instrumento que será o penúltimo, não é? É o penúltimo dessa legislatura, que nos oferecesse, vá lá, alguma esperança, um alento, um orçamento que fosse de fato execuível, que fosse menos burocrático, mais claro, mais realista. Inclusive, olha, imaginemos assim, porque aqui não temos um teleponto, uma infografia, assim, espécie de um ciclo vicioso da forma de elaboração do nosso orçamento. Que lá na ponta nós temos a austeridade, aqui na base, vamos falar, o excesso do endividamento que nós temos, o excesso de burocracia na própria administração e na base, no fim, assim, que sustenta este ciclo, nós temos de um lado o desemprego, do outro lado temos a pobreza extrema, que é sustentada no meio pela corrupção endémica que o nosso país esteve mergulhado esse tempo todo e até pela má gestão da coisa pública. Filha, o FMI, o mês passado, no dia 22 de outubro, fez sair um relatório sobre perspectivas econômicas para a África subsaariana necessariamente. E diz que Angola, como a Nigéria e outros países, não vai recuperar, não vai atingir pelo menos os números do pré-pandêmico antes de 2023 ou mesmo em 2024. Que também é uma situação já grave. E nós temos dificuldade de aceitar e admitir essa realidade, porque também não convém, né? O nosso governo tem a obrigação de nos dar
soluções, esperanças e talvez seja por isso que essa nossa equipa econômica força situações inexistentes. Estamos diante de um orçamento geral total em 19,7 mil milhões de dólares, dos quais o governo central vai ficar com 6 mil milhões de dólares, representa mais de 30%. Estamos a falar de 30,8%. O governo central. As províncias, as 18, vão ficar com 3,3 mil milhões de dólares, o que representa 16%, 16,6%. A operação da dívida deste valor total vai ficar com 10,52,5%. Estamos a falar que a operação da dívida em Angola para o nosso orçamento vai consumir mais de 50% do valor total. Nós temos uma dívida que ultrapassa hoje de muitos países daqui da região. Nós temos uma dívida comprometedora, o que asfixia as soluções econômicas. É como se tu estivesses a ganhar, vamos lá, exercício rápido, o teu salário é 5 mil kwanzas. E você de tanto quilape paga 3 mil, vive com 2 mil kwanzas. Está a perceber? É mais ou menos essa situação que nós estamos a viver. As mesmas pessoas que fizeram parte da equipa econômica, que ajudaram a contrair essa dívida enquanto técnicos, não é? São as mesmas pessoas que fazem parte do setor. Não lhes convém apresentar soluções execuíveis, ou porque não conseguem, ou porque não lhes convém por alguma razão qualquer. Mas nós temos que falar as coisas como elas de facto são. Quem fez burrada não encontra solução com facilidade. Mas enfim, este bolo que se vai buscar as receitas fiscais não passa por aí, porque a ministra Vera Daves veio a público dizer que isso vai fazer com que haja um alívio no endividamento de Angola. Fala mesmo em 15% de folgo no endividamento com as receitas fiscais. Eu, por acaso, gosto de ouvir a nossa ministra falar e acompanho, respeito-a muito, não vou comentar sobre isso, mas vou-lhe falar, por exemplo, do seguinte, a questão das assimetrias que temos no orçamento. Um orçamento que vem, mais uma vez, perpetuar isso. Repara que deste valor que nós temos, né, dos 2,3 mil milhões para as províncias, a junção do orçamento de 8 províncias, nomeadamente Namibe, Cubango, Mochico, Cabinda, Uís, Lunda Sul, Bengo e Cunene, o total dessas 8 não é o equivalente que fica para Luanda. Luanda vai ficar com 25%. Só essas 8, o total delas, são 23%. Independentemente de qualquer justificação geográfica de êxodo populacional, tu estás a fazer no momento em que tu estás a preparar para as autarquias, por exemplo. No momento em que tu tens muitas coisas para construir, muita coisa, e tens que começar a habituar a fazer uma divisão, vamos lá, equitativa, de acordo com as responsabilidades, as necessidades, mas não precisamos continuar a perpetuar, porque não vais conseguir criar uma política de retorno às zonas de origem, uma política de incremento e desenvolvimento no interior do país, porque tu continuas a fazer uma política econômica completamente virada quase para Luanda. Os setores básicos, né? Vamos aqui falar um bocadinho das despesas por funções. Eu vou pegar somente na educação, saúde, agricultura, segurança e indústria. Porque nós sabemos que esses, na verdade, são os nossos handicaps. O nosso desenvolvimento é deficiente, porque nós encontramos uma falta de investimento sério durante esses 45 anos na educação e na saúde, fundamentalmente, agricultura, segurança e até a própria indústria. E porque falamos da diversificação da economia, de plantar e produzir mais, obviamente isso vem alocado à indústria. A educação, no valor em kwanzas, teve um incremento de 15,9%. Mas quando transformamos em dólar, por conta das medidas que essa mesma equipa econômica desenhou, quer seja da taxa flutuante, ou flutuante, como é que se diz, quer seja da desvalorização do kwanza, porque são sempre eles a identificarem as medidas, tu tens um déficit. Tu tens 3,61% apenas, dos 14% que te aparece no kwanza. Na saúde, tu tens um incremento de 3,81%. Quando vais transformar isso em dólar, tu tens um valor negativo de 14%. No momento de pandemia, que nós não sabemos como é que se vai comportar o vírus 2021. Estamos a falar do orçamento de 2021. Na agricultura, tu tens um incremento de 6% em kwanza. Quando vais passar esse valor em dólar, é menos 5,06%. Na segurança pública, tu tens 20%. E quando vais passar isso em dólar, são 7,25%. A indústria, que falam já desde a independência, fator de desenvolvimento, tu tens menos
14%. Quando vais passar em dólar, tu tens menos 23,54%. Então, o que adianta falar da diversificação da economia? Se a equipe econômica, até para a própria agricultura, que é a base, que tu tens acordos internacionais ratificados, que tu sabes que se não fizeres um investimento sério para a produção nacional, tu tens apenas 1,84% do OGE para a agricultura. Vais continuar a comprar fertilizantes lá fora. Não há interesse de montar a fábrica de fertilizante aqui. Não há interesse de... Por que tu vais continuar a fazer um orçamento muito distante do discurso político? É para enganar quem? É difícil. Repara quando a gente fala de austeridade. Quem sente, na verdade, é o povo. Somos nós que temos os nossos salários desvalorizados. Tu tinhas um salário de 200 mil kwanzas, era mais de 500 dólares. Hoje é 200 dólares. Mas, no entanto, a superestrutura continua a viver agora e como pode. Recentemente ouvimos que a gestora máxima do BCI se autofinanciou um crédito mais de 400 milhões de kwanza. Um projeto que aquele juiz antigo, Rui Ferreira, deixou para a compra de 500 jipes para os magistrados. Deviam, pelo menos, abortar num momento como esse. O atual só mudou de empresa, só mudou de fornecedor. Mas foram adquiridos 500 jipes. Para que isso? No momento? Então, só o povo é que sofre. Quer dizer, quando a gente fala que, às vezes, as pessoas que fazem parte do aparelho não conseguem agir de acordo ao discurso do chefe, não conseguem agir de acordo às palavras e aquilo que promete, está ali a prova. Tá ali. É difícil nós continuarmos a ver as coisas dessa forma. E vou dar um exemplo agora, só para termos noção, desculpa, só um exemplo. Quando a gente fala dos subsídios do combustível, a política que a equipe econômica nacional sempre usou é para facilitar a vida dos pobres. Balelas. Quem realmente se sente facilitado com a subvenção dos combustíveis são os ricos, empresários que têm fazenda, que compram litros e litros de combustível para suster ou para manter as suas indústrias abertas, que têm bué de jipes. Aí nós que andamos de táxi, estamos a pagar 150, estamos a facilitar o quê? Mesmo aqueles no bairro onde não tem energia elétrica, que compram combustível diariamente ou petróleo iluminante, não sentem de facto essa subvenção. E, no entanto, essa subvenção vai parar aonde? No setor da proteção social. Que, na verdade, 62% do valor que está alocado para a proteção social vai para esses combustíveis que dá conforto aos tios todos de Jeep. Não adianta existir. Maricel, o setor social vem com um incremento superior a 38%, mas, segundo a Tânia, este orçamento parece ser um pouco irrealista. Sim. É assim, Claudete, eu prefiro raciocinar da seguinte forma. Nós temos que fazer, às vezes, alguns estudos comparados, não é? E esses estudos comparados ajudam-nos a perceber determinadas questões. Por isso é que eu digo que prefiro começar a fazer a minha análise por aí. Se nós olharmos para hoje, nos nossos anos transatos, 2013, 2014 até 2017, vamos olhar para o PIB do setor social, correspondia a apenas 3%. Setor social. Sentimos, sim, que está um bocadinho aquém, os acréscimos têm estado a ser feitos, mas há uma tendência crescente, e principalmente no setor da saúde, no setor da educação. O setor da saúde, agora estamos a falar a educação, aproximadamente 7%, a saúde, aproximadamente 6%, ou 6% mesmo. A área econômica, né? Também estamos a falar de 7%, quer dizer, mantém-se o compromisso da aposta no setor econômico. Claudete, devemos aqui dizer que esse hoje é possível. Hoje é possível. Eu ontem tive a oportunidade de acompanhar um apelo feito pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, um apelo que faz numa reunião preparatória para a reunião do G20, que vai acontecer agora na Arábia Saudita, no final de semana, em que ela faz um apelo em que os países, a todos os países do mundo, não é? Devem fazer uma combinação coordenada das políticas nacionais para que se possa garantir uma cooperação e recuperação forte e sustentável das economias, porque ela reconhece que houve como é que eu posso dizer, houve recessão econômica
de 4,4% no ano de 2020, isso para o mundo todo. Talvez uma exceçãozinha para a China, mas ela não referiu-se a essa exceção, não é? Porque não podemos olhar apenas para um país quando estamos a falar de um todo. Fez um outro pronunciamento de que se nós trabalharmos de forma concertada, de forma coordenada e olharmos para as nossas economias com olhos de ver, poderemos sim, com todas as dificuldades, ver alguns países sentirem a saída desta recessão no ano de 2021 numa percentagem de 5,2 ou 0,3%. Mas há aquelas economias que são economias emergentes, como é a questão da Angola. E então aí nós não podíamos ter um orçamento diferente ou tão diferente deste que nós temos. Temos que olhar para a base do preço do barril de petróleo que foi estipulado para esse OGE 2021. Nós podemos considerar praticamente uma base pessimista, 39 dólares por barril de petróleo. Eu ia perguntar-te o contrário, não será uma base otimista demais? Assim, não acredito tão... Assim, a tendência é haver alguma oscilação, mas eu ainda penso... E também por quê? Porque foi o que a Claudete disse bem, que esse OGE não se vai sentar apenas nas receitas provenientes do setor petrolífero, não é? A tendência é que se alargue a base tributária, que é para então se poder... alargue a base tributária, para então se poder fazer com que haja uma boa execução, ou podemos fazer a execução deste Orçamento Geral do Estado. Eu digo, Claudete, que temos que olhar para a questão da dívida. 52% ou um bocadinho mais da dívida do orçamento é para pagarmos para pagamento de dívidas, em que nessa percentagem metade é para pagar a dívida interna. Eu fico satisfeita com essa medida. Por quê? Porque ao pagarmos a dívida interna, vamos fazer com que os nossos empresários nacionais consigam manter os seus negócios e também, consequentemente, manter os postos de trabalho. Se nós estamos preocupados com a pobreza extrema, ao não havendo desemprego, vamos pelo menos conseguir manter a renda familiar das famílias, vamos conseguir ter uma alimentação básica, pelo menos na mesa de cada uma dessas famílias que tiverem, ou dessas pessoas que tiverem emprego. Então, essa questão da dívida, eu penso que, pronto, foi contraída, como foi contraída, não retiro o mérito nem da intervenção da minha colega, mas no que toca principalmente à dívida interna, é necessário sim que essa dívida comece a seja ressarcida. No ano passado já assim foi feito e este ano também. Há uma questão que eu tive a oportunidade também de olhar, em termos de programas com impacto na vida das populações. Eu preferia olhar e destaquei 7 neste Orçamento Geral do Estado. Temos dificuldades, temos aperto, sim senhora, mas há um olhar para que o país não pare de caminhar, o país continue a caminhar, para que não haja desastres maiores no que concerne à fome, à pobreza, à questão de assistência médica e medicamentosa. Aí estaria a falar do programa do combate às grandes endemias, quer dizer, muito foi feito durante este ano com essa questão da Covid-19, construção de hospitais, compra de medicamentos, equipamentos, mas ainda assim viu-se a necessidade de fazer um investimento nesse orçamento de 162 mil milhões de kwanzas para o próximo ano, que é o ano 2021, caso se mantenha a questão da pandemia, não nos apanhe assim, como se diz, né, com as calças nas mãos, porque há uma reserva estratégica, há um valor estratégico para esta questão. Ainda no setor da saúde, mantém-se o programa de assistência médica e medicamentosa. Quer dizer, eu estou doente, estou internado, quando for para casa preciso continuar a minha medicação, o nosso hospital público deve dar ao utente ou ao doente, à altura em que vai para casa, o seu medicamento para continuar a sua medicação no domicílio. Isto está cautelado. Chega, vai dar para o ano todo, vai dar para todos os angolanos, o que eu peço sempre,
como profissional de saúde, é agirmos na prevenção para evitarmos de ficar doente e termos que consumir esse dinheiro como doentes. Mas isso vai ser garantido, outra... Maricel, pergunto isto e sem te cortar o raciocínio, há pouco tempo mesmo tivemos casos de pessoas diabéticas, por exemplo, que não podiam ir aos hospitais por causa da Covid e não tinham acesso à medicação. Aí, isso é uma outra questão, são os fármacos de especialidade. Nós ainda precisamos de rever a nossa legislação com relação às doenças crónicas não transmissíveis, a questão dos hipertensos, os pacientes com diabetes. Precisamos de ter centros de diagnóstico e tratamento específico para essas doenças. O nosso país ainda não tem. Quem tiver diabetes, quem tiver um problema de endocrinologia, não tem um hospital de referência em que possa se dirigir e possa fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento. Então, como é que tem o acesso à medicação? É uma medicação? questão que eu tenho estado... Pronto, vão fazendo a nível das farmácias, não é? Mas há necessidade de se trabalhar seriamente na legislação de forma a haver bonificação. Por exemplo, temos estado, como a Tânia disse bem, a bonificar a questão dos combustíveis. Se nós revertermos essa bonificação para os fármacos dessas doenças crónicas não transmissíveis, seria uma grande mais-valia para os pacientes que padecem desse tipo de patologias. Há o programa de melhoria da qualidade e desenvolvimento do ensino primário. Estava a Tânia a dizer que temos que olhar para a qualidade de ensino. Se noutrora olhava-se do ensino no pacote educação, no cômputo geral, hoje estamos a olhar no pacote educação, falando de recrutamento de quadros para o setor, construção de infraestruturas, capacitação dos mesmos profissionais e gestores, e também estamos preocupados na melhoria da educação de base, que é fundamental. Há uma verba destinada que são 106,3 mil milhões de kwanzas. Programa de consolidação e otimização do setor elétrico. Nós precisamos de aumentar os postos de emprego. A indústria precisa de energia. Nós temos estado a ouvir a questão da atração do empresariado, que é para poderem investir em Angola. Se nós não tivermos água corrente, se nós não tivermos energia elétrica, é uma das coisas que eu penso que também afugenta quem quer vir investir no nosso país. Aumenta os custos de produção. Aumenta os custos de produção. A indústria é como a agricultura emprega muita mão de obra, como também a indústria só tem 1% do valor. Sim, mas aí nós não podemos olhar para o OGE como no investimento em indústria, Tânia. Por quê? Porque o OGE, tu tens que pensar na indústria, o setor privado é que tem que fazer, é que tem que instalar a indústria, é que tem que investir na indústria. Não podemos olhar para o Estado, até porque... Quando a não, tu disseste só tem 1%. É a agricultura que tem 1%. Aí sim, eu concordo contigo. Concordo contigo que essa verba da agricultura deverá ser revista agora na especialidade, nas discussões na especialidade. Porque quando estamos a falar da agricultura, para além de olharmos a aposta que tem estado a ser feita nos inputs, nas alfaias, na remuneração também, temos que olhar também para a remuneração dos profissionais desse setor. É o que muitas das vezes não paga, ou mesmo posso assim dizer, não paga como devia pagar. E qual é a tendência? É os profissionais do setor da agricultura migrarem para o setor da educação, para os outros setores, porque não se sentem para conseguirem sustentar. Mas não seja num país em que se está a trabalhar na diversificação da economia. A Tânia disse uma coisa que chamou a atenção, vou já parar, que os 38% do governo central. Tânia, os 38% do governo central serão usados a nível das províncias e, consequentemente, a nível dos municípios. Por quê? Porque, principalmente no concerne ao PIB, há muitas obras que estão adstritas a determinadas províncias que têm ainda dependência do governo central. Este valor, por exemplo, que eu estou aqui a citar, no setor elétrico, pode estar adstrito ao Ministério da Energia e Águas, mas o Ministério da Energia e Água vai cabementar ou vai criar esse processo de distribuição de energia onde? A nível das províncias, a nível dos municípios. Está ele aí, será executado a nível do governo central, sim senhora, mas a nível dos municípios o processo de desconcentração administrativa também já está a ser
já está a ser ensaiado e muito bem ensaiado agora com o PIME, Tânia. Vamos depois continuar. Sim, agora vou passar à Ruth. No fundo, o que eu tentava perguntar à Tânia no início é a propósito deste apertar de cintos, não é? Este bolo, este budget que será, que se tirará das receitas fiscais de mais de 50%, inevitavelmente será sentido pela população e pelas empresas. O que eu perguntava é necessário este sacrifício, este apertar de cintos para as empresas e para a população? Nesta altura e no atual contexto, todos nós temos que apertar os cintos. E, na verdade, se calhar devíamos ser muito mais rigorosos para verificar que despesas, efetivamente, temos que fazer necessárias, olhando para as prioridades, para as grandes prioridades, tendo em conta que o orçamento deve ser feito para satisfazer a necessidade da população em termos de a responsabilidade do Estado, a responsabilidade pessoal e a responsabilidade familiar. Mas, de qualquer modo, é necessário que possamos identificar onde, como é que temos que usar os orçamentos em função da realidade de cada localidade. Há pouco tempo a Tânia fez referência de que parte do valor será concentrado para Luanda. Mas Luanda, a população e o contexto é diferente das outras províncias. Não que Luanda não possa ter menos, não, pelo contrário. Mas a concentração da população também implica maior investimento. Mas, por outro lado, as questões que a população normalmente coloca e a falta, se calhar, da simplificação na explicação do orçamento, isso complica também a população. É propositado? Bom, acreditamos que não. E temos que, calhar, fazer duas divisões. Antes de 2017 e depois de 2017. Por quê? Porquê? Porque estamos numa governação de transição. Muito embora pessoas que estavam na governação antes de 17 ainda estão neste momento, mas os procedimentos, as medidas e as alterações feitas já nos permitem efetivamente deslumbrar que há necessidade de uma mudança. Mas a mudança maior não é só no papel, mas a mudança maior é da mentalidade e dos procedimentos dos gestores. Se houver transparência, rigor e disciplina e fiscalização e inspeção da aplicação dos recursos, de certeza absoluta que teremos melhores resultados. Não podemos arrastar a negatividade, arrastar as questões do passado para... Não, temos que mudar. Temos que mudar. Portanto, esse é o meu raciocínio. Entretanto, há um aspecto ainda... Calma, há um aspecto importante também a reter. O orçamento, se for possível, ou deve ser possível, deveria ser possível, melhor dito, que pudéssemos efetivamente passar para a população como é que está a criança no orçamento, como é que está o idoso no orçamento, como é que estão as pessoas em condição de vulnerabilidade no orçamento. O social é muito complexo, não é Sim, só no fundo saúde. devia ser esmiuçado. Efetivamente, para melhor compreender como é que a província e o seu potencial também pode contribuir para o orçamento. Temos que ter em atenção, apesar de que, por exemplo, a agricultura, não temos ainda as fábricas de fertilizantes, mas há um conjunto de mecanismos e métodos agroprodutivos ou agroindustriais de agronegócio que efetivamente podemos utilizar o que temos, porque o nosso solo é altamente rico. Não precisamos nos prender apenas na fábrica de fertilizantes, mas temos que nos prender naquilo que é o potencial do país em termos de agricultura. Em cada realidade também definirmos se o IJE tem uma boa terra, por exemplo, como é que o IJE pode contribuir no orçamento da própria província. Que prioridades foram estabelecidas? Por outro lado, houve uma inovação. Quando o Presidente da República determinou que o orçamento fosse analisado com o setor privado, com os parceiros de implementação, já é a abertura que se dá para analisar-se efetivamente qual é a necessidade que temos nesta província, naquela província, neste ou naquele setor. Mas, sobretudo, é preciso termos consciência de que a racional utilização dos recursos depende, sobretudo, da gestão. Aí surge a tal antiga frase, com pouco pode-se fazer muito.
Desde que bem gerido. Pode, sim, senhora, fazer-se. Temos é que alocar os recursos nos lugares certos e a quantidade certa que é distrita. O problema é que muitas das vezes nos dão 20, nós em vez de aplicarmos os 20, aplicamos 5. O que é que acontece? O beneficiário final não beneficia desse tal valor dos tais 25. E aí, pronto. Eu concordo com a engenheira Ruth Michinge, que diz que deve haver responsabilização no uso dessas verbas que serão aplicação destinadas à aplicação dos dos recursos recursos do de hoje. 2021. Sim. Muito rápido, Tânia, Para temos que ir para fomentar a intervalo. necessidade para fomentar a necessidade desta fiscalização, para fomentar a ideia, a percepção que nós estamos a mudar, que estamos realmente... Eu, por acaso, acredito nisso, né? Mas, quanto ao setor econômico, eu tenho as restrições que tenho pelo seguinte. Nós, nos orçamentos passados, estou a falar, por exemplo, na última República, nós tínhamos um orçamento com 200 projetos. Claro que aquilo era inexequível. 200 projetos... Quem fazia, quem elaborava os orçamentos são as mesmas pessoas. Por isso, doutora, por favor, por isso é que eu digo que essa mudança efetiva também passa não só pela mentalidade, tem de haver medidas mais sérias. Os nossos gestores macros têm que perceber que as suas ações, as suas atitudes falam mais do que os seus discursos. Nós hoje temos um orçamento com 40 projetos, não sei o que, isso realmente é uma coisa mais realista. Mas quando me falam não só dos projetos, nós temos acordos internacionais que merecem uma explicação, que merecem uma justificação. Não vai ser normal, nós nunca vamos ter um orçamento passível de beijinhos, por exemplo, quando a equipa se recusa a criar condições para atender a solicitação da sociedade civil, que é a auditoria à dívida pública. Nós não podemos ficar confortáveis com um orçamento que tira mais de 52% para a operação da dívida e a gente não conversa sobre essa dívida. Tudo bem, estamos a fazer um plano macro bonito e até agora tem nos dado, sim, senhor, alguma satisfação, luta contra a corrupção, branqueamento e tudo mais, mas também deve passar pela auditoria da dívida pública. Nós não podemos ficar confortáveis. Eu já dei esse exemplo. Para terminar, repara, o setor da educação nesse orçamento tem 6%, como nós falamos. Os acordos de Dakar de 2000, do ano 2000, dos países membros da União Africana, recomendava pelo menos um mínimo de 20%. Para nós é impossível, porque os 52% estamos a pagar os quilápis. O setor da saúde tem apenas 5%, a recomendação é 15%. Estou a falar no âmbito dos acordos internacionais e que os olhos da comunidade internacional ficam virados para o cumprimento dos acordos que a gente faz, não é? A agricultura, em 2003, nos acordos de Maputo, nós comprometemos-nos a disponibilizar 10% do orçamento. E estamos a aprovar um orçamento que disponibiliza 1,80%. E quando a gente fala da agricultura hoje, não podemos esquecer que está alocado a outros serviços. Não é? Hoje está lá as pescas, hoje está lá mais não sei quem. Quer dizer, estamos a falar de setor chaves. Esse orçamento nem sequer nos permite perceber quantos, vá lá, em termos de emprego, geração de emprego nós vamos ter com incremento nessa e naquela área. Esse orçamento não nos permite fazer essa leitura. Esse orçamento não nos permite, não é realista. Com a aposta no programa de investimento público não se prevê? Não se prevê empregos? Sim, vamos ter. Com a aposta no programa de... Se você só tem 42% do valor do que para além da educação e da saúde, tu vais ter. Por quê? Porque nós temos... o país continua a trabalhar, continua a crescer. Nesse momento, por exemplo, estamos a falar das autarquias. As autarquias está-se a criar infraestruturas autárquicas. Neste momento estão a ser construídas 8 infraestruturas administrativas autárquicas. Estão a ser construídas 36 complexos residenciais no PIP para 2021. Muitas empresas de construção vão ganhar concursos a nível dos 164 municípios. Vais ver quantas vão participar. Mas assim, não, com o PIB pelo menos temos estado a acompanhar. Essa coisa da migração de empresas de Luanda só que vão concorrer a nível das províncias, isso tem estado a melhorar. O que tem estado a acontecer talvez é da capital da província para o município, porque há mesmo municípios que não têm empresas com capacidade que é para concorrerem em determinados concursos públicos. 36 complexos residenciais, 86 edifícios para funcionamento das administrações, das assembleias municipais para as autarquias. Nós vamos estar aqui no final Nós hoje estamos a dizer, Tânia, nós hoje estamos a dizer que, mas como é que vão nos cobrar impostos para engrossar o orçamento geral do Estado se as famílias estão empobrecidas? Então por que nós queremos correr para as autarquias? Queremos ser autarquias que dependemos da transferência das verbas que vêm do Estado? A autarquia tem que ser autónoma. A autarquia sobrevive de impostos, de taxas, de multas.
Quer dizer que essa mesma população que nós hoje não queremos, que o Estado vai lá cobrar, amanhã, o 2021, se nós tivermos autarquias, o autarca terá que cobrar. Então, de qualquer jeito, nós vamos chegar sim a tributar. De qualquer jeito, como disse a Ruth, é necessário este apertar de cintos para toda a gente. Minhas senhoras, temos mesmo que ir para intervalo. Queremos passar uma determinada imagem quando nós sabemos que estamos a pedir autarquias e vamos chegar lá nessa mesma Maricel, em 2021 voltaremos a falar de autarquias ou se, enfim, por algum outro motivo surgir mais notícias, temos mesmo que ir para um intervalo. É muito rápido, nós voltamos daqui a pouco e, claro, contamos com a sua companhia. Até já. Estamos de volta para a segunda e última parte desta edição do Política no Feminino. Agora vamos falar sobre saúde, porque a Direção dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde comunicou esta semana aos candidatos do concurso público de 2019, ou seja, do ano passado, em fase de conclusão, que obtiveram notas positivas e que não foram admitidos por exiguidade de vagas, que o setor beneficiou de uma cota adicional para o preenchimento de 9.290 vagas nas carreiras de regime especial da saúde e também no regime geral em todo o território nacional. Agora começo pela Ruth, mais de 9.000 vagas, já vimos os responsáveis da saúde virem dizer que vai efetivamente dar um incremento e responder à necessidade de pessoal de saúde que existe, enfim, por todo o país, principalmente nos hospitais recentemente inaugurados. Pergunto-lhe, não se devia primeiro investir no recrutamento e só depois inaugurar unidades de saúde? E pergunto-lhe isso por causa dos exemplos que já aqui falámos também de hospitais que estão inaugurados, estão apetrechados, mas não têm técnicos. Isso é um residual do passado que devemos considerar que, de facto, agora pretendemos corrigir. Portanto, esse procedimento da inclusão de mais 9.000 profissionais na saúde só prova, de facto, a visão estratégica, na medida que devemos garantir o direito à saúde, como também devemos cada vez mais melhorar a assistência médica e medicamentosa. Por outro lado, também justifica-se, por um lado, exatamente por causa da existência desses hospitais que não têm profissionais e porque está cada vez mais, digamos, extensiva a necessidade e a conclusão, por um lado, de hospitais, quer a nível dos municípios, como também alguns hospitais de especialidade. Havendo hospitais de especialidade, precisamos de ter os especialistas para poder atender nesses hospitais. Mas, entretanto, este facto também vai implicar, novamente voltamos à fiscalização. Precisamos de reforçar a fiscalização na assistência médica e medicamentosa nos hospitais, para que efetivamente o próprio setor tenha a capacidade de analisar como melhorar, onde melhorar, para que possamos ter, o setor poderá ter, e a sociedade no geral, saber qual é o grau de satisfação da população em relação ao atendimento que tem nas unidades hospitalares, que sabemos que ainda há algumas dificuldades, mas é um processo e porque também precisamos recordar, a saúde não depende só do Ministério da Saúde. Há um conjunto de determinantes sociais, estou aprendendo com o pessoal da saúde, que precisam de ser atendidas para garantir efetivamente o bem-estar da população. Portanto, a existência desses profissionais, dentre médicos e outro pessoal, vai ser bastante bom, mas voltamos à necessidade de verificar quais as condições temos para esses profissionais, quais as condições, quando falo as condições sociais, porque já tivemos casos também de médicos irem para uma determinada localidade, mas não terem o apoio necessário e regressaram para as suas zonas de proveniência, alguns. Então, precisamos nos acautelar que haja efetivamente condições para que esses profissionais possam exercer o seu trabalho. Pego exatamente neste gancho da Ruth e é precisamente por esse assunto que vou para ti, Maricela, a propósito. Bem, destas 9.000 vagas, 4.829 são para enfermeiros que serão postos em várias localidades do país. Seria esta a oportunidade perfeita para, pelo menos, se pensar na possibilidade dos médicos que trabalharem fora de Luanda, se calhar ganharem melhor ou terem alguma bonificação extra? Nestes casos, deve-se prever o subsídio de isolamento. Deve-se prever. Existe? Não sei se está. Eu não sei dado? Não, é assim, eu sei que deve existir esse subsídio de isolamento,
o profissional de saúde, para além do subsídio de contaminação, o subsídio das horas extras, acho que a saúde e a educação deveriam beneficiar também desse subsídio de isolamento. Por quê? Porque são os profissionais que normalmente vão trabalhar distante das famílias, em zonas recônditas, e que muitas das vezes com contratos para ficar 2 anos nessas mesmas localidades, acabam por ficar 4, 5, 6 anos, ou ficavam 4, 5, 6 anos. Os colegas que deixaram nos centros urbanos continuam a fazer a sua formação qualificada, não é? Que é fazer a especialização, e eles continuam muitas das vezes lá a nível dos municípios sem poder ter essa qualificação. Sei que no ano passado ou antepassado o Ministério da Saúde mudou esta política do sistema de rotatividade e também da questão de formação de quadros para da qualificação desses mesmos profissionais que vão para os municípios. Não sei como é que está essa situação, mas é uma questão que deve ser revista, não olhando só para este subsídio de isolamento. Eu já posso dizer assim, fico tanto quanto satisfeita quando olho para o Orçamento Geral do Estado, vejo estes mesmos 36 complexos residenciais que serão construídos a nível dos 164 municípios. Por quê? Porque havia uma grande dificuldade de se atrair e fixar os profissionais a nível destes mesmos municípios, porque as condições, não falando ainda de subsídio, mas falar mesmo de condições de habitabilidade. Exato. Para estes mesmos... Não só na saúde, mas também na educação. Sim, para estes mesmos profissionais. Também. Então, com a construção, tomara que isso seja mesmo uma realidade. Já estamos a acompanhar o desenvolvimento do PIM. É uma realidade, vai acontecer. Isto vai ajudar a fazer com que estes profissionais, pelo menos, tenham condições de habitabilidade para lá estarem. É necessário também ver essas questões das comunicações, porque muitas das vezes nós vamos para lá, não temos acesso a municípios do nosso país, que ainda temos dificuldade de nos comunicar via telefone, para não falar de acesso à internet. Então, são vários os desafios que nós ainda temos e que penso que temos todos que trabalhar de formas a que isso se resolva. Agora, dizer que essas 9 mil vagas no setor pronto, o Ministério das Finanças as tinha e priorizou o setor da saúde. É muito bem-vindo o setor da saúde, porque se já havia déficit nesse setor, agora com esta questão da pandemia, muito mais ainda, até porque os profissionais que estão acima com a idade compreendida de 60 ou acima de 60 anos de idade, têm idade de risco, não devem estar a trabalhar, quer dizer, mesmo não estando na reforma, tiveram que ser afastados temporariamente. Então, quer dizer que a mão de obra dos nossos profissionais reduziu. E os que estão, dizia a ministra, já estão em estado de exaustão. Sim, isso é bem verdade, porque o número de horas de trabalho aumentou consideravelmente, a distância entre as nossas famílias tornou-se cada vez maior. Por quê? Porque quem está a trabalhar na área cinzenta, que é a área dos considerados suspeitos de Covid, já tem que ter algum distanciamento com a sua família, porque até sair o resultado desse mesmo paciente ou dos pacientes que está a acompanhar, não sabe se são positivos ou não, se foi contaminado ou não. Para não falar daqueles que estão na linha da frente diretamente a tratar dos pacientes com a Covid-19. Embora esses só entrarão em funcionamento em 2021, mas é sempre uma mais-valia. Sim, é sempre uma mais-valia para o setor. Tânia, olhando para um país, e atenção, Angola e vários países, é mesmo uma problemática que eu, enfim, quero saber na tua opinião porque é que acontece. Um país que tem déficit de médicos, mas também tem muitos médicos no desemprego. Porquê é que isto acontece? Tem a ver também com as dificuldades económicas, tem a ver com a falta de qualificação. Na tua opinião, porquê é que este fenómeno existe? Bem, porque nós nunca fomos sérios com o setor da saúde em Angola, né? As pessoas que tinham que tomar decisões efetivas para termos uma saúde saudável, cuidavam-se lá fora e nunca prestaram atenção, de facto, naquelas questões primárias. Sempre tiveram dinheiro até para ir tratar de uma unha encravada, aqui atrás iam. Olha, em janeiro de 2018, 28 de janeiro de 2018, então, secretário de Estado para a Saúde, Atílio Matias,
fez um pronunciamento que fez muito eco a nível da imprensa internacional. Saiu na DW, Euronews, Voz da América, muitos outros órgãos, para além dos nacionais, fizeram disso notícia, manchete, quando disse que nós tínhamos, na altura, estou a falar de 2018, os seus dados eram de 1.500 médicos no desemprego. Um país que tem uma carência gritante, como falou e bem, e que o governo angolano tencionava tirar os médicos estrangeiros que estavam em hospitais públicos, substituí-los pelos nacionais numa primeira fase, né? Também não era uma medida de todo má. E nós conhecemos bem, não vamos aqui discutir isso. Estamos a falar de um país com mais de 30 milhões de habitantes, que até 2018 tinha apenas 6.400 médicos formados, dos quais apontava-se esse número no desemprego. Essas vagas que hoje são anunciadas, 9.290, são para, vamos lá, para resolver as insuficiências do concurso de 2019. Sim. Porque 2020 não houve concurso e nem haverá. Estamos a fechar agora novembro, né? Nem haverá. No entanto, para médicos, efetivamente, só temos 203 vagas. 203 vagas. Quando o Sindicato dos Médicos atualizou os dados para 2.000 médicos no desemprego, já subiu mais 500. Para enfermeiros nós temos 4.829 vagas. Para técnicos de diagnóstico temos 3.894 vagas. Para o pessoal de carreira geral temos 364 vagas. Não é só um médico que faz a saúde, é óbvio, é verdade. Mas nós conhecemos. Então, eu me pergunto, qual é a política de formação de quadros para o setor da saúde? Já falamos disso aqui algumas vezes, né? O INAB. Formar um médico é caro. Muito. É uma das formações mais caras. O INAB gasta balúrdios de dinheiro. E porque também não são fiscalizados, de facto. Por isso é que isso acontece. Os médicos voltam e ficam entregues à sua sorte. Ou vão para as clínicas, ou faz muamba. Vai viajar para ter dinheiro para poder se sustentar, ou faz outra coisa. Porque não há como enquadrá-los num setor que tu vais. Segundo a OMS, o médico, não é a razão de atendimento ou existência a nível dos municípios da população, é um médico para 1.000 pessoas. Nós temos um médico para 4.400 pessoas. Nós temos situações que o médico está a falar contigo, vê uma enfermeira, doutor, uma paragem, outra vez mais uma paragem. Eu até pensava, antes de entender, paragem o quê, meu Deus? Afinal, ele morreu aqui, morreu ali, não, paragem morreu. Isso no hospital público. Para avisar o médico para ir declarar óbito. Não, e assim, paragem já de morte, não estou a falar paragem cardíaca. Eu vou no hospital público. Não é? O termo técnico, você até perceber o que está acontecendo lá atrás, na enfermaria do internamento. E o médico está exausto. É o que aconteceu com aquele médico que tivemos aquele incidente infeliz. Trabalha 36 horas, e também é humano. Então, como é que um país, durante esses anos todos, vai gastar balúrdios de dinheiro para formar e não consegue criar uma política de enquadramento capaz de satisfazer as reais necessidades da população? Ok, estamos a fazer um investimento de frente. Eu nunca vi o nosso país comprometido com o setor da saúde, verdade seja dita, nós temos que dar mérito, como está nos últimos anos, nos últimos tempos. Infelizmente, a pandemia não nos permite perceber isso. Eu sempre fui utente de hospitais públicos. Desde que hoje sou mãe e continuo, então eu acompanho bem e percebo. Não está um mar de rosas, não está nem de longe aquilo que a gente merece. Mas nota-se, sim senhor, alguma diferença, nota-se melhoria. Não há fármacos ainda também. Há vezes que você ainda encontra um outro soro, antes não encontravas, tudo estava na pasta das enfermeiras. Ou então ia para... Sim, porque normalmente ao lado de um hospital público tem uma farmácia do diretor ou do outro gestor. São sempre os funcionários gestores do hospital que têm farmácia ao lado. E nós sabemos nos centros médicos, quer dizer, um rol de situações que acontecem. Agora, que o nosso sistema da saúde tem que perceber, que o cidadão hoje tem uma outra visão e fiscaliza, tem que perceber. Eu não entendo como é que nós vamos deixar um médico, como o doutor Adriano, o presidente do Sindicato dos Médicos, em casa, por uma luta de egos da direção do hospital pediátrico. Com todos os... E ninguém diz nada. Nós, mães, que vamos para o hospital, que às vezes é difícil encontrar um pediatra, só se você tiver 30 mil para ir na clínica. Porque no hospital público é o clínico geral que vai atender o teu bebê. É difícil encontrar... E você mantém
quando eu falo você, entenda o país ou o sistema, um médico em casa por ter feito uma denúncia pública. É por intermédio dessas denúncias que nós, a população, temos tido consciência efetiva da real situação. Lembro-me, no caso da febre amarela, eu falo sempre isso. Quem fez a denúncia do que estava acontecendo nos hospitais foram os médicos. Os médicos são nossos parceiros, porque são eles que cuidam de nós, não são nossos inimigos. O sistema de saúde não pode olhar para o sindicato dos médicos como oposição. Como é que um presidente do sindicato dos médicos fica em casa porque está na garganta do diretor, falou a mais ou falou a menos, quando a justiça diz que não vai para tribunal porque fez uma denúncia? Ele é ativista, se quisermos compreender assim a situação. E, repito, o senhor escreveu para muitas instituições, não foi respondido. Tem a situação social comprometida porque os salários foram diminuídos, ora porque vai para a administrativa, ora vai cuidar de julgamento. E nós estamos aqui a falar de um concurso de 9.290 vagas, que só oferece 203 vagas para a área médica. Como é que chama o médico de especialidade dos mais velhos? Geriatra. Temos quantos? Temos quantos? Acho que 3 ou 4. Os que fazem autópsia. Quer dizer, nós temos uma necessidade gritante em todas as especialidades, mas ainda nos damos a vaidade, não é? De um diretor agir por ego. Está indisposto. Claudete, Maricel, muito rápido. Sim, Temos mesmo ainda 10 minutos só. ainda nessa questão que a Tânia levantou com relação ao presidente do sindicato dos médicos, é uma questão que realmente preocupa a classe, porque de alguma forma, como profissional de saúde, ele muito tem estado a fazer no seu local de trabalho, e nós sabemos que trabalho é que se tem na pediatria do nosso hospital público. Quando se atinge a exaustão, tu tens que encontrar, muitas das vezes, solução para resolver os problemas. Não só pondo a mão na massa, mas encontrando medidas administrativas para então se poder encontrar soluções. E aquilo que nos consta é de que ele fez uma denúncia, porque hoje estamos a ganhar essa cultura assim, daquilo que não está bem, fazermos denúncia para que as coisas melhorem. Mas então, se isto é uma demanda, até um apelo do próprio Presidente da República, que o próprio Presidente da República, sensibilizado com muitas dessas questões que este mesmo sindicalista tornou público muitas das vezes, sentimos nós o alargamento que se fez na própria pediatria David Bernardino ainda este ano. Mesmo com os apertos que existem, houve uma priorização por parte do Poder Executivo, de forma a que nós acompanhamos na inauguração, isso foi dito pela ministra, de que foi uma iniciativa do titular do Poder Executivo para que se fizesse esse mesmo alargamento. Mas ainda assim, há situações que continuam a preocupar os profissionais. Houve melhorias, sim senhora, mas o certo é que esse profissional está em casa. Hoje, como profissional da classe, ficamos satisfeitos, sim, porque finalmente esse sindicato está legalizado, já tem o seu Diário da República publicado e então hoje vão poder defender as causas dos profissionais dentro da legalidade, porque também não podemos criar sim uma organização, uma associação que não esteja legalizada. Neste momento está legalizada, já tem o Diário da República publicado, então pensamos nós que doravante, as suas negociações com o Ministério de Tutela terão outro cariz, tendo em conta que é uma instituição reconhecida para então poder defender a nossa classe. A outra questão que vamos terminar, mas há uma questão que é muito importante referenciar, Claudete. Nós, quando falamos de empregabilidade no setor da saúde, olhamos apenas para o Estado. O setor da saúde pode muito bem empregar muito mais profissionais. Se os nossos empresários que fazem prestação de serviço, que trabalham com o setor, não olhassem apenas para o lucro fácil, porque muitos dos nossos profissionais, dos nossos empresários, querem apenas fazer fornecimentos e fornecimentos que desses mesmos fornecimentos arrecadam grandes e avultadas somas de dinheiro, mas não são esses mesmos que são capazes de fazer investimentos de grandes centros de diagnóstico, de grandes clínicas. As grandes clínicas de referência que nós temos no nosso país não têm o cariz de um determinado empresário. Esses valores, por exemplo, que nós vimos a serem dilapidados do erário público a partir da própria Sonangol, que investimentos é que foram criados?
não foram criados investimentos no setor da saúde, que hoje nós teríamos, não precisávamos de muitos desses dirigentes, nós hoje vamos a ir ao posterior do país para ter que fazer o check-up, para ter que fazer consulta, para ter que fazer um determinado exame que cá não é possível fazer, fariam no nosso país porque o investimento teria sido feito cá. E daí podíamos ter, sim, uma máquina mais emprego geraria também. muito mais emprego. Mas o que é que acontece? Eu digo assim, lucro fácil por quê? Porque preferem fazer fornecimento, faturas exorbitantes, valores altíssimos. Este dinheiro, em vez de servir que é para ajudar a base, que é a empregabilidade de muitos mais angolanos, não o fazem. E então olhamos todos para o Estado. Pronto, agora sim, vamos então para o último assunto que teve a ver então com a reunião do Conselho Social criado recentemente. Este Conselho Social e Económico, órgão consultivo do Presidente da República, reuniu-se então ontem para a aprovação do Regulamento Interno, eleição da coordenação para as áreas macroeconómica, empresarial e social e também a apresentação do seu secretariado. Tânia, 2 meses depois e conhecendo nós o pendor e o objetivo da criação deste Conselho Social, já vem tarde esta primeira reunião? Penso que sim, pela necessidade gritante que o setor para o aconselhamento, se assim quisermos dizer, porque o Presidente da República tem assessores para essa área, né? Acho que isso. Já vem tarde. Essa reunião apenas foi para a indicação ou eleição, não sei como é que funcionou, dos coordenadores de determinadas áreas. Estamos a falar de Filipe Zau, Laurindo Elgar, o próprio Carlos Cunha, que tiveram hoje, visto a posição dentro do próprio Conselho modificada, né? Estão como coordenadores de diferentes setores, e a aprovação do regulamento interno do próprio Conselho. Eu acho que ainda há muita coisa podemos esperar por aí, muita coisa há de vir do trabalho que estão a ser, que vão ser desenvolvidos. As pessoas que sempre foram muito ativas dentro do seu setor, a própria academia, fundamentalmente, que nunca é tida nem achada quando nas outras geografias a gente vê, desculpa, uma realidade muito diferente. Na verdade, o conhecimento ajuda a tomar decisões mais assertivas com o conhecimento científico, né? A nossa comunidade académica ainda não tem sido chamada, não é, para a definição de verdadeiras políticas públicas e até políticas de facto de governação. A sua opinião quase nunca é tida ou achada. Eu acho que agora, dentro desse Conselho, a área acadêmica poderá expressar-se melhor. A área empresarial, que muito reclama e muito vem sofrendo com a asfixia tributária. Estamos volta e meia a falar do alargamento da base, estamos a falar do excesso de burocracia para acesso a créditos e outras situações mais. Nós hoje temos um palco mais diferente, mais específico, para contribuir melhor nas decisões governativas que vamos ter, não é? Eu acho que as pessoas que andavam somente a publicar os seus serviços, quer sejam em revistas científicas, que também são poucas no nosso país, quer seja nas redes sociais, que não, acaba também sendo uma plataforma informativa boa, hoje têm um palco diferente, mais assertivo, para exprimir os seus pensamentos e as suas ideias. E se calhar serão melhor ouvidos, não é? Já que fazem parte deste grupo. Maricel, sim. O Presidente da República tem um Conselho da República, portanto, qual poderá ser o papel deste Conselho Social? Para além daquilo que o Presidente já obtém deste Conselho da República? Eu penso que daí nós vamos, é uma iniciativa, né, boa, né, que vai tornar plural as discussões das grandes problemáticas sociais e económicas. Nós temos alguns especialistas nas áreas em que estão, pronto, de formação. Falou-se aqui muito bem, como a Tânia disse, temos a academia ali muito bem representada. Então, nós teremos alguns dados científicos. Nós vemos estudos a serem publicados a nível de determinadas universidades e que não se faz o devido proveito desses estudos que são feitos. Com estes representantes da academia neste grupo, nós teremos dados científicos comprovados para que se possam então engrossar aquelas são as opiniões, os conselhos do próprio Conselho da República, que normalmente são medidas e avaliações um bocadinho mais políticas do que técnicas, para então fazer-se esse casamento e daí o Presidente da República ter encontrado denominador comum e poder então encontrar políticas mais assertivas para poder resolver os problemas que Angola ainda enfrenta. Dizer que Angola é dos angolanos, não podemos, isso é uma tribuna
bem criada, é uma iniciativa nessa legislação que eu digo que veio, é assertiva, porque neste grupo, neste conselho, não se revêem pessoas com cariz de formações políticas, não. Apenas o conhecimento faz valer este conselho e é isso que nós estávamos a precisar. Uma bancada de pessoas que, desprovidas das suas vestes políticas, mas que dominam o conhecimento nas várias áreas, no setor empresarial, na área social, na área econômica, e que, da melhor maneira, com os conhecimentos que têm, poderão, então, aconselhar o titular do Poder Executivo e de ele, com os conselhos que receber, poder partilhar com os seus auxiliares, com o próprio Conselho da República, e daí saírem as melhores decisões, como eu disse, né, para podermos ver Angola a crescer e a se desenvolver. Ruth, a Maricel falava em relação ainda a esta comparação entre o Conselho da República e este novo Conselho Social. A Maricel dizia que o Conselho da República se calhar tem um posicionamento mais político, mais técnico, e este Conselho Social não. Eu pergunto-lhe mais, a diferença é o Conselho Social se calhar tem um posicionamento mais realístico daquilo que é a vida do povo, do dia a dia do povo? Não, porque afinal de contas estamos todos no mesmo espaço, mas apenas o contexto e a abordagem de outro conselho pode diferenciar em função de algumas situações. De qualquer modo, complementam-se, isso é sim, é real, e é exatamente com evidências que temos, e depois considero também que a equipa que forma hoje o Conselho Económico e Social podem ser os porta-vozes das organizações comunitárias de base, da população, para exatamente trazerem ao de cima os grandes fenómenos e as grandes situações e encontrarem consensos. Há também aqui que referir que o coordenador fez referência do sentido da nação. Tem que ter o sentido da nação e o espírito patriótico para que a contribuição que cada um dos mesmos poder dar possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento do setor económico e do setor social. Portanto, há toda uma necessidade também de um trabalho de casa, digamos assim, porque percebi que no Conselho há muitas organizações não governamentais que têm feito trabalho de pesquisa ao longo desses anos, em muitas comunidades, com realidades totalmente dispares, mas é aí, exatamente, numa mesma mesa, onde vão poder juntar as energias e encontrar consensos para melhor poderem contribuir, propor e aconselhar a sugestões do Sr. Presidente da República. Muito bem, minhas senhoras, chegamos ao final desta edição de Política no Feminino. Estão esgotados os nossos temas. Claro que na próxima semana teremos mais. Todas as semanas, todos os dias há notícias. E estas senhoras estão sempre muito bem informadas, têm sempre interesse em falar sobre Angola, em falar sobre os problemas dos angolanos. Sentido de Estado, como eu costumo dizer. Portanto, muito obrigada, tenham uma ótima semana. Obrigada, igualmente. Estamos juntas. Obrigada. Boa noite. Obrigada.